Olá, você que acompanha o podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça. Meu nome é André Mendonça. Nós somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos falar sobre 5 formas de você adquirir renda passiva. Tá? Se você gostar do conteúdo desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. E vamos direto ao que interessa. Acho que é interessante, antes de mais nada, a gente definir o que é renda passiva, né? Falando de forma bem resumida, a renda passiva é aquela que é gerada independente do esforço, né? Se você está despendendo maior ou menor esforço, independente disso, você está recebendo aquela renda passiva. André, o que você pode falar mais para a gente sobre a renda passiva? Existe muita confusão, Alexandre, com esse conceito de renda passiva, né? O que é renda passiva e o que não é renda passiva. De uma maneira simples, a renda passiva ela é obtida por meio de um ativo, seja ele financeiro ou não, né? E esse valor que é recebido, ele não pode desvalorizar o ativo em questão. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se você tem uma aplicação em renda fixa, como por exemplo um CDB, né? Um CDB, você fez uma aplicação, vamos supor, de R$ 1.000 e ao longo de um ano você teve uma rentabilidade de 10%. Só a título de exemplo, tá? Você teve uma rentabilidade de R$ 100. Se você realizar o saque dessa rentabilidade de R$ 100 após um ano, você vai estar desvalorizando o seu principal, o que você investiu. Por quê? Porque ao longo de um ano ocorreu a inflação. Então, se você realizar esse procedimento de retirada de maneira periódica, você vai fazendo com que o seu ativo perca valor. Vamos explicar com um exemplo, Alexandre. Se, por exemplo, você coloca R$ 1.000 em um ativo de renda fixa, como, por exemplo, um CDB. Vamos supor que esse ativo, esse CDB, ele teve uma valorização de 10% ao ano. Se após um ano você retirar essa rentabilidade, que foi de R$ 100, esses 10%, você vai estar fazendo com que o seu investimento volte ao valor de R$ 1.000. Mas existiu inflação nesse período, então você vai perder valor. Você, ao fazer essa retirada, você está retirando o valor desse ativo que você fez o investimento. Então, isso não pode ser considerado como uma renda passiva. Mas, por exemplo, se você tem um ativo que você tem a segurança de que ele vai se valorizar ao longo prazo acima da inflação e esse ativo te paga de forma periódica uma renda, você pode sim considerar essa renda paga como uma renda passiva. Vamos, Alexandre, agora ver quais são as 5 formas de ganhar renda passiva? Vamos nessa. A primeira forma de ganhar renda passiva que a gente gostaria de trazer para você são os fundos imobiliários, né? Eu acho que esse é bem conhecido de quem faz aplicações visando renda passiva. A ideia do fundo imobiliário é que existe uma instituição que ela tem imóveis, né? Esses imóveis eles são alugados, alguns imóveis são alugados como galpões industriais para varejo, por exemplo, para a indústria, ou são escritórios comerciais, ou são instituições de ensino. É um imóvel que tem algum destino, algum fim, e para adquirir e alugar esses imóveis, essa instituição que é dona desse imóvel, ela capta dinheiro no mercado, e aí é onde chega nós investidores e damos o dinheiro para essa instituição, e ela consegue operar esse imóvel, operar essa administração dos aluguéis, e no mês a mês ela vai pagando os aluguéis para a gente. Além dos aluguéis que ela paga para a gente, que ela retorna para a gente em forma de renda passiva, o valor do imóvel tende a crescer no ano a ano pela valorização da inflação, né? O imóvel bem localizado tende a valorizar ainda mais, e além do valor do ativo ele rentabilizar, ficar maior, no mês a mês você vai estar recebendo sua renda passiva. Você pode complementar sobre essa ideia do fundo imobiliário, né? Os fundos imobiliários, eles são uma ferramenta muito útil, não é, Alexandre, para que os investidores possam começar a receber renda passiva. A primeira razão que faz com que os fundos imobiliários possam ser caracterizados dessa forma é que eles pagam renda mês a mês. Ou seja,
todos os meses, ao adquirir uma cota de fundo imobiliário, você vai receber os dividendos, a renda passiva que é paga por esse fundo imobiliário. Às vezes, pela data em que você realiza o aporte, a compra dessa cota, você não recebe naquele mês, mas é certo que no próximo mês você vai receber. Outro fator que faz com que os fundos imobiliários sejam muito importantes nessa construção de renda passiva é a simplicidade com que os investidores podem avaliar esse tipo de ativo. São alguns critérios que devem ser considerados, como a diversificação desse fundo imobiliário, o desconto patrimonial dele e o dividend yield, o dividendo pago por esse fundo imobiliário ao longo dos últimos meses em relação ao seu preço, o preço da cota. Esses fatores fazem com que os fundos imobiliários sejam muito utilizados e muito úteis, né, para uma construção de uma renda passiva e que, se for feita de maneira consistente, podem auxiliar os investidores a atingir a máquina da liberdade financeira, não é, Alexandre? Com certeza. Mas o fundo imobiliário, ele tem essa característica de receber renda passiva mensal. E qual seria a segunda forma da gente estar recebendo renda passiva? Você pode trazer para a gente, André? A próxima forma de receber renda passiva é por meio de ações. Isso mesmo. Quando você compra uma participação de uma empresa, uma ação, você vira sócio de um empreendimento. Esse empreendimento, aqui no Brasil, ele é obrigado a pagar dividendos, 25% do seu lucro. Algumas empresas pagam essa taxa mínima, mas outras empresas já adotam uma política um pouco mais arrojada no pagamento de dividendos e elevam esse percentual de pagamento. Os dividendos eles são considerados como renda passiva porque uma parte do lucro da empresa ela é paga na forma de renda, na forma de dividendo para os investidores. Se você vira sócio de uma empresa que tem bons fundamentos, no longo prazo, essa empresa ela vai apresentar lucros acima da inflação e, consequentemente, ela vai distribuir lucros também acima da inflação. Além do que, no longo prazo, a cotação dessa empresa ela tende a se valorizar acima da inflação. Isso faz com que o seu ativo esteja protegido com uma valorização acima da inflação e os lucros e os dividendos pagos por essa ação no longo prazo têm uma grande chance de acompanhar a inflação e até mesmo apresentar um crescimento muito acima dela. Complementando essa ideia de renda passiva com ação, vale a pena ressaltar que, ao contrário dos fundos imobiliários que pagam mensalmente sua renda passiva, seus dividendos, as ações, cada uma tem um calendário específico de pagamento de dividendos de sua renda passiva. Então, algumas vão ter um pagamento mensal, bimestral, outras trimestral, outras semestral, outras anual. O semestral de algumas não é exatamente o início de cada semestre, né? Então, você tem que entender qual é o calendário de pagamento de renda passiva de dividendos daquela ação que você está querendo adquirir para se preparar para receber a renda passiva de forma talvez descasada com os seus gastos. Então, você tem que entender para não ter esse descasamento e não comprometer o seu mês a mês. Você tem que entender qual momento que paga a renda passiva aquela ação específica. E ao invés de fundo imobiliário que vai pagar aquele pouquinho no mês a mês, ao longo de 12 meses, para no final de 12 meses dar aquele dividend yield lá de 10%, por exemplo, uma ação também eventualmente vai dar de 10%, só que ela vai pagar uma vez, duas vezes, três vezes no ano. Então, ela tem uma concentração de pagamento da sua renda passiva em pagamentos específicos, né? Quanto menos pagamentos ela faz dividendos ao longo do ano, mais ela concentra o pagamento deles dessa renda passiva. E a gente já pode seguir direto para a terceira forma de receber renda passiva, que seria o tesouro direto com juros semestrais. A gente tem várias formas de tesouro direto, né? Algumas associadas à Selic, outras associadas ao IPCA, outras com taxa pré-fixada. Mas, independente da rentabilidade, alguns tesouros diretos eles têm pagamentos de cupons semestrais. Esses cupons semestrais são renda passiva, sim, que eles antecipam o pagamento dos juros que foram assegurados na hora que você fez a aquisição daquele tesouro direto. Então, é interessante você dar uma olhada também no calendário de pagamentos dos cupons desses tesouros diretos que tem pagamento de juros semestrais. Esses cupons são pagos realmente
de forma semestral, diferença de um cupom de outro são 6 meses, sendo que alguns é logo 1º de janeiro, o primeiro pagamento, outros ficam para fevereiro, outros ficam para março. Você tem que entender qual é aquele tesouro direto com juros semestrais que você está adquirindo para entender quais são as duas datas de pagamento de cupons semestrais que acontecem durante o ano. O que você pode trazer mais de ideias, de complementar a ideia do tesouro direto com juros semestrais como uma forma de pagamento de renda passiva, né? Então, Alexandre, quando o título de Tesouro Direto ele paga juros semestrais, esse pagamento está se referindo apenas à parte da rentabilidade desse Tesouro Direto referente aos juros. O valor principal que foi investido nesse Tesouro Direto, ele está sendo reajustado pela inflação no período entre um pagamento de um cupom e outro. Então, por isso que essa aplicação em Tesouro Direto com o pagamento de juros semestrais pode sim ser considerada como uma renda passiva. Então, Alexandre, quando a gente fala dos Tesouro Direto atrelado ao IPCA, aqueles que possuem uma rentabilidade pré-acordada acima da inflação, o pagamento dos juros semestrais desse tipo de Tesouro Direto ele se refere à parte pré-acordada, à parte acima da inflação. O principal que foi investido, ele é automaticamente reajustado pelo IPCA. Então, por exemplo, entre o pagamento de um cupom e outro, nesse período de tempo, o Tesouro Direto ele paga para você a parte que foi acordada prefixada e o principal ele é reajustado pela inflação desses 6 meses. Por isso que a gente pode considerar esse tipo de recebimento de renda como uma renda passiva. E vamos para a próxima forma de receber renda passiva, Alexandre? A quarta forma de receber renda passiva é através de imóveis. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser qualquer tipo de imóvel, desde que você consiga alugar esse imóvel. Uma vez que esse imóvel esteja alugado, você, no mês a mês, você vai estar recebendo esse aluguel, que vai ser uma renda passiva que vai vir direto para você. Claro que você pode trabalhar com alguma corretora e você vai ter que, parte dessa renda passiva vai ser para pagar essa corretora ou esse corretor, se você trabalhar diretamente com uma pessoa física. Mas você continua tendo essa renda passiva, você continua tendo essa renda extra entrando no seu caixa sem ter um esforço específico para receber no mês a mês. Claro que quais são os contratempos do imóvel, né? Que é até uma de certa forma uma comparação do imóvel com o fundo imobiliário. A questão é que você aposta uma grande quantia de dinheiro em um imóvel e esse imóvel pode dar super certo, ele pode estar num lugar super valorizado que continue valorizado, você pode conseguir alugar um valor legal, um valor interessante de aluguel e você está recebendo sua renda passiva no mês a mês de forma relativamente segura, né? Você tendo um bom inquilino, que sempre paga em dia, isso tudo são riscos aí que você está correndo. A questão do fundo imobiliário é que você pulveriza, né? Você comprando uma cota por valor pequeno, e não chega nem aos pés do valor de comprar um imóvel, você está adquirindo vários imóveis e pegando aluguel de vários imóveis, se algum deixar de pagar ou algum tiver algum tipo de vacância, né? Que é essa desocupação desse imóvel, os outros continuam pagando. Você consegue ter essa flexibilidade para conseguir tendo sua renda passiva, mesmo se algum risco se concretize pensando em fundo imobiliário. Quando você está falando de imóvel, se acontecer do inquilino deixar o imóvel, até que você consiga alugar de novo, digamos que demore 6 meses, são 6 meses que você fica sem receber renda passiva. Você não recebe até que você alugue novamente. O risco está todo com você, e quando a gente fala que o risco está todo com você, significa que as perdas são grandes, mas os lucros são grandes também, né? Aí você tem que estudar muito bem, entender quais são os riscos, para poder apostar nessa forma de receber a renda passiva. Bem, a gente já pode trazer para você a quinta e última forma de adquirir renda passiva. Qual seria essa forma, André? Seria por meio dos ativos denominados debêntures. O que são as debêntures? Assim como no Tesouro Direto a gente está emprestando dinheiro para o governo, nas debêntures o investidor está emprestando dinheiro para uma empresa específica. Nesse tipo de aplicação, os riscos são maiores, porque você fica dependente da capacidade de geração de caixa dessa empresa para que você possa receber as obrigações previamente acordadas. Se a empresa ela vai mal das pernas, pode ser que você tenha problemas para receber
os valores previamente acordados. Entretanto, riscos maiores, retornos maiores. As taxas que são utilizadas para remunerar os investidores que apostam nesse tipo de ativo, nesse tipo de investimento, são maiores do que, por exemplo, as aplicadas no Tesouro Direto. E uma característica também é muito interessante das debêntures que as classificam, em sua grande maioria, como geradoras de renda passiva, é a sua periodicidade no pagamento de juros e também na amortização do valor aplicado. Quando o pagamento dos juros acordados acontece de maneira antecipada, às vezes existe a previsão de pagamentos a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada ano. Esse pagamento de juros, ele é considerado, sim, uma renda passiva, tendo em vista que o principal investido ele está se valorizando pela taxa de inflação do período. Muito bom, André, muito interessante. A gente aprendeu um pouquinho sobre formas de adquirir renda passiva. Só para a gente recapitular, a gente viu a primeira forma são fundos imobiliários, que normalmente pagam renda passivas mensais. A segunda forma são ações, que tem um calendário específico de pagamento de renda passiva. Você tem que entender qual é a ação, qual é essa empresa que você está se tornando sócio, que você está comprando cotas dessa ação, dessa empresa, e entender qual é o calendário de pagamento de dividendo dessa empresa. Segundo, são tesouro direto com juros semestrais, que eles pagam semestralmente, né, de renda passiva. O quarto são imóveis que você vai alugar e os aluguéis que são pagos mensalmente vão ser sua renda passiva. E o quinto e último são as debêntures, que é o empréstimo que você faz para a empresa privada e você tem que entender para aquela empresa específica qual é o calendário de pagamento de renda passiva. Você já aplica em alguma desses tipos de investimentos para adquirir renda passiva? Comenta com a gente aqui embaixo nos comentários para a gente interagir e entender um pouco como é que vocês trabalham com renda passiva. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar. Segue a gente nas redes sociais e espero contar com você no próximo episódio do podcast Terça da Riqueza. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Fui.